Olá, seja muito bem-vindo a mais um aulão do Intensivão de Crescimento Emocional. E hoje a gente vai falar sobre como atrair relacionamentos com propósito. Nós vamos compartilhar um pouquinho da nossa história aqui e falar um pouco do que está por trás de você construir e atrair e construir. Vocês vão ver no decorrer do conteúdo que não somente basta atrair, mas é manter e construir. Nós estamos num crescente processo de construção. Sim. Ok? Então vamos lá. Eu preparei aqui, além do conteúdo que a gente tem de sistêmica, também botei aqui esse Leis da Atração Emocional. É um livro que já está aí nas notas do Bispo Robson Rodovalho, que ele vai falar um pouquinho, vai fundamentar um pouquinho essa coisa da atração, né? Então, a gente tem aqui dois públicos, né? O público de quem já é casada ou já mora junto, tem um relacionamento, e aquele público que, de repente, é solteira, né? E está ainda se questionando, né? Por que eu só atraio relacionamentos que não fazem sentido para mim? Então, a gente vai entender que, primeiro, trazemos verdades, né? Então, para a gente construir um intensivão de crescimento emocional, não dá muito para a gente ficar passando a mão na cabeça. É pouco tempo, vocês vão ver que 1 hora é pouco para a gente trazer conteúdo, tirar dúvida, né? Todas as pessoas que têm vindo aqui, a gente tem visto que, cara, 1 hora é pouco, dá vontade de ficar muito mais. Então, o que a gente vai trazer aqui para vocês? Verdades e pontos específicos que são fundamentais para a gente poder começar a construir uma linha de raciocínio, porque tudo que a gente quer é trazer clareza. Então, a primeira coisa, se você já é casada, pense e anote essa frase: a gente casa com o que a gente dá conta de casar. A gente casa com o que é possível, né? A gente casa com o que é possível dentro da nossa realidade. Você casa com quem você dá conta de casar. Agora, a gente vai entender no decorrer dessa trajetória como é que eu posso fazer desse casamento, mesmo que eu não tenha feito nada disso aqui que a gente vai falar, mesmo que eu não tenha pensado em nada disso, o que eu faço agora, né? Como a Paula falou ontem, às vezes você pode estar aí, meu Deus do céu, depois dessa quarentena eu juro que eu me divorcio, né? Às vezes você está numa crise porque a quarentena está fazendo com que as diferenças fiquem maiores ainda, né? E aquilo que era pequeno fica muito maior, e a gente entende que no casamento é isso mesmo, né? Porque quando a gente casa, a gente fala assim, isso daqui é pequenininho, aí depois que casa o negócio vai melhorar, depois que casar. A gente sabe que não melhora, só piora, aquilo que era um probleminha, vira um problemão. E se a gente não tiver uma estrutura emocional, a gente vai entender que a gente não cresce. Não cresce. Então, a gente casa com o que a gente dá conta de casar, mas não significa que vai ficar dessa maneira, beleza? E em relação aos solteiros, né? Então, o que a gente precisa entender? Que essa lei da atração, nós somos um grande campo energético. Esse campo emocional energético, ele vai atrair e repelir. Eu atraio algumas coisas e eu vou repelir algumas coisas. E esse campo ele não tem a ver com sorte ou capricho de Deus. Fulano é uma pessoa especial. Não existe isso, né? Os fatos, né? Contra fatos não há argumentos, né? Então, assim, isso, gente, é um fato. Ou você vai atrair ou você vai repelir. Sim. O tempo inteiro a gente está nesse jogo. E o que constrói esse campo emocional, né, dessas forças? São fatores invisíveis e imperceptíveis. Então, esse campo energético aqui... cheio de amor.
Ele foi construído por fatores invisíveis e imperceptíveis, que se eu começo a aprender a analisar esse campo, eu posso começar a mexer nesse campo. Então, tem a ver com o quê? Com os conceitos que eu carrego, que eu acredito, com os meus valores, com as minhas crenças positivas e negativas, tem a ver com a minha história, tem a ver com o meu passado, né? Então, nós, quando a gente se conheceu e a gente nem imaginava, olha só, que o meu pai era da mesma cidade ou muito próximo? Vizinho, cidade vizinha. Nasceu numa cidade vizinha à cidade do pai dele, lá no interior do Nordeste. Quantas mil pessoas existiam e a gente foi se aproximar sem saber disso, e nada é por acaso. A gente vai entender que nada é por acaso, né? Semelhante, as famílias se conheciam, né? Depois a gente foi entender isso. E semelhante atrai semelhante. Então, esse campo que é construído tem a ver com isso, com a sua história, com o seu passado, com as suas crenças, com os seus valores, tá bom? Tudo isso a gente vai botar no resumão lá no Telegram. E aí, eu tenho duas opções diante disso. Ou eu vivo debaixo de uma consequência, então é isso mesmo. A história, o seu histórico familiar, fala um pouquinho. Dos dois lados? Bom, basicamente, histórico de quê? Histórico de você tem que ser escravo do trabalho, tem que trabalhar de 24 horas, tem que trabalhar 18 horas, e relacionamentos, você tem parentes, mas não tem família. Ou seja, você tem membros dentro de uma casa, mas não tem relação, por exemplo, não tem relacionamento. Por conta exatamente desse ambiente, desse comando. Você tem que trabalhar muito, tem que dormir pouco, trabalhar 20 horas se puder e tal. Então, era cada um no seu canto, o relacionamento era muito, muito, muito difícil. E os que não conseguiam lidar com essa proposta, ou seja, de todos na mesma casa, mas dessa forma, se separavam. E aí, cada um seguia o seu rumo e não adiantava. Não tinha como ser diferente. Entendeu? E no meu histórico, né, a gente tem até relacionamentos na minha família, tem relacionamentos, pessoas casadas, vários divórcios, né, mas não necessariamente um histórico de uma família que super se trabalha no casal, que constrói algo e tal. Então, ou eu vou ficar, isso e acabou, e aí eu me sinto vítima de uma circunstância, esse campo eletromagnético, esse campo emocional de atrair ou repelir, isso e acabou, eu coloco isso como uma justificativa e me coloco, na verdade, como vítima de uma circunstância, né? E aí ou eu acabo repetindo a história, ou, além de repetir, eu faço uma história ainda pior ainda do que... Eu sou tão leal àquele histórico que, além de eu repetir, eu ainda incremento e fico pior ainda. Ou eu vejo esse campo, eu aprendo a compreender esse campo, analisar esse campo e me transformo num agente proativo, aonde eu consigo interferir nesse campo a partir do momento que eu olho para o meu passado, que eu ressignifico o meu passado, que eu mudo o meu presente para construir um futuro que tem a ver com a plenitude, que eu vou desfrutar de tudo de bom que Deus tem para mim. Vocês estão entendendo? Então, é totalmente possível. Então, como atrair um relacionamento com propósito? Eu preciso entender que esse campo eletromagnético, e eletromagnético por quê? Os meus pensamentos vibram em ondas elétricas. E os meus sentimentos, as minhas emoções vibram em ondas magnéticas. Então, é eletromagnético. Não adianta eu só pensar positivo se eu não sentir positivo, se eu não tratar das minhas emoções. Então, esse campo elétrico magnético é que vai fazer com que eu atraia ou eu comece a repelir pessoas que fazem bem ou mal para mim. Beleza? E aí ele vai falar agora um pouquinho do que para ele significa
atrair, o que você precisa para atrair relacionamentos com propósito. Nós estamos com 80 pessoas. Eu acho que a nossa meta, vamos ser humildes, né, gente? Vamos colocar a nossa meta 100. Se chegar a 100, só eu e ele, aí a gente deixa a live aqui para vocês, tá bom? Bom, a gente não tem como falar direcionado somente para um perfil, né? Como a Elaine aqui pincelou no início, a gente tem que trabalhar nessa pergunta, a gente tem que trabalhar falando de quem está solteiro e de quem já está casada, né? Ou casado. Então, eu acho que esse primeiro ponto meu aqui, ele vai fazer mais sentido para quem está solteiro, que é o quê? Para atrair um relacionamento com propósito, eu anotei aqui, não acreditar que o relacionamento vai te dar um propósito. Caramba, como isso? Você, quando você entra na luta, né, para ter um relacionamento, para ter um propósito, você já está condicionando esse relacionamento como um relacionamento salvador. E aí muitas pessoas têm se perdido nesse contexto, se anulando muito, já entra nisso. Por quê? Porque você já entra na condição de se anular para dar chance, um pedestal para o relacionamento te suprir. Esse é o primeiro erro que muitos cometem, porque não conseguem antes trabalhar o seu próprio eu, se desenvolver, se conhecer, saber das suas probabilidades, limitações, e isso é muito, muito, muito ruim. Só para você entender um pouquinho da importância do que eu estou falando nesse primeiro ponto, quando nós casamos, antes de nós casarmos, eu já tinha alguns anos fazendo terapia, e quando nós começamos a namorar, nós começamos a cuidar do nosso relacionamento em terapia com a doutora Silvana, que vocês tiveram com ela aqui na segunda-feira. E temos até hoje. Inclusive, essa semana eu tenho um atendimento com ela, na sexta-feira eu tenho atendimento com ela online, né? Individualmente. E nós cuidamos disso até hoje. E isso, no início do nosso casamento, não impediu da gente encontrar diferenças, da gente encontrar comandos emocionais que estavam dentro de nós que na relação precisavam ser tratados. Então você imagina se você não investir em você para você encontrar um relacionamento e fazer dele um relacionamento com propósito. Você imagina o quanto de peso, o quanto de freio de mão puxado você vai ter no início da relação se você não investir nisso antes. Se a gente não tivesse investido, certamente a gente ia se desgastar muito mais na relação do que a gente se desgastou. A gente teve problemas, a gente teve desafios, fácil, a gente teve que se construir. Eu já falei isso em uma outra live que a gente fez, se não me engano. Eu morava sozinho há 8 anos. Fiquei morando sozinho um tempo, depois dividi apartamento com um amigo e, cara, você imagina eu vindo casar com a Elaine, que foi preparada, e Deus foi muito bom comigo, porque ela foi preparada para poder ser exatamente uma mulher como ela é hoje, uma águia, uma pessoa que voa a lugares altos. Você imagina eu vindo de uma família que houve separação com 13 anos de idade, meu chão foi tirado, eu me encontrei numa situação em vários momentos da minha vida muito sozinho, e isso não é de maneira nenhuma uma forma de ocupar os meus pais, não, eles tiveram as escolhas deles, hoje eu sei exatamente lidar com isso, eu usando com os meus pais, e tive que, por circunstâncias da vida, aprender a lidar com isso. Essa carga toda, magneticamente e energicamente, vindo ao encontro da Elaine, você imagina se eu não tivesse esse tipo de cuidado individualmente. Nosso relacionamento ia ser muito mais pesado. Ou a gente não estaria junto, tá, gente? Porque a probabilidade da gente se separar era muito grande. Ele vai falar um pouco mais. Então, é muito importante a gente entender essa coisa do campo eletromagnético que envolve a sua história, que envolve os seus pensamentos, seus valores, que a gente carrega. Esse campo realmente, gente, vai fazer com que a gente atraia um relacionamento que tem força, né? Ou não.
Ou a gente vai atrair exatamente pessoas que não têm uma força emocional e espiritual para fidelizar essa relação, né? E muitas vezes a gente acaba repelindo aquelas pessoas que iriam construir uma história legal. Então, a gente precisa entender que é possível ressignificar, é possível mexer nesse campo. Agora, é necessário aquilo que eu falei na primeira live, na primeira aula do intensivão, se vocês forem lá no resumo no Telegram, vai ter. É um esforço consciente. Sim. Só boa vontade não é suficiente, né? Sem dúvida. Então, é uma via de mão dupla e tem uma passagem em Efésios 4, quando Deus fala, quando Paulo fala sobre a vida dos casados. E ali, eu preguei ano passado sobre isso, no início desse ano sobre isso. E ali tem um versículo incrível quando fala assim, maridos, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que ela pudesse vir sem mancha, sem mácula, preparada para ele. Eu pego essa passagem e eu não estou falando isso somente para você que é cristão, eu estou falando isso para você também que está nos vendo agora, que não tem a sua fé baseada no cristianismo, mas entende que princípios são importantes. Esse é um princípio. A palavra de Deus está dizendo que, independente de fé ou não, mas de princípio, que quando você quer um relacionamento com propósito, é impossível você não entender que relacionamento se constrói com os dois juntos. E com esse objetivo, precisa haver renúncia. Não tem jeito. E aí, amor, que muitas mulheres falam para mim mas só eu quero fazer terapia, mas só eu estou buscando. Nesse ponto. Esse segundo ponto, aí já de repente envolve os dois, tá? Tanto o solteiro quanto aquele que é casado. Diz assim, não deixe a sua independência tirar o seu brilho. Não deixe a sua independência tirar o seu brilho. O que eu quero dizer com isso? Mulheres, presta atenção. Quando eu falo não deixar tirar o seu brilho, não quer dizer que você tem que deixar de ser independente. Você deve ser independente. Independente, nesse contexto que eu estou falando, fala de individuar. Autonomia. Fala de autonomia, fala de você ser plena como você, mulher. E isso envolve, muitas vezes, da parte dos homens agora, olha como é que é importante a gente se cuidar. Muitos homens, você entendeu um pouco esse universo masculino, muitos homens nessa procura de relacionamento com propósito, ou um relacionamento, às vezes o instinto de sobrevivência é tão alto que o cara não está nem pensando em propósito, quer se relacionar. De sobrevivência, traduziu tecla carência total. Carência, o nome disso é carência. Instinto de sobrevivência, o nome disso é carência. Gente, eu não posso pegar tão pesado com a gente, não, né? Eu estava querendo aliviar principalmente. Então, vamos lá. Nesse contexto, às vezes os caras olham para as mulheres e falam assim, caramba, que mulher forte, que mulher trabalhadora, que mulher intensa e tal, parará. E ele está com um ponto cego ali na alma, por justamente não ter tido essa estrutura lá atrás, que eu falei no primeiro ponto, de se cuidar emocionalmente, né, no seu eu e tal. E aí esse cara, ele acha que ele está procurando uma mulher dessa para ter uma segurança no relacionamento, tipo, vai ser fiel, não vai me trair e tal. Só que, na verdade, o pano de fundo, sabe qual é? Ele está procurando uma mamãe. Ai, gente, chama os homens para live, pelo amor de Deus. Chama, gente, bota esse negócio aí, convida geral. É para homem e para mulher esse negócio aqui, vai facilitar a vida, gente. Ouve isso, repete. Ele está procurando uma mamãe. Ele tá ali dentro de uma expectativa, a visão dele, veja, a visão dele está numa expectativa e não está numa realidade. A realidade, ele está procurando uma história que pode ter sido positiva e está tudo certo quanto a isso. Se ele souber pegar o ponto positivo da sua referência materna e colocar isso, e transitar isso para o seu relacionamento, está tudo certo, é saudável, é positivo, ok. O problema é que muitas vezes ele não teve uma história positiva. Ele não teve uma referência materna que desse para ele uma referência de uma mulher.
também saudável. E aí entra uma repetição sombria, uma repetição que não dá certo. E aí você fica dentro de fazendo um relacionamento baseado numa, se eu posso dizer assim, uma triangulação de história aí, terrível. Por que eu falo de triangulação de história? Eu estou dizendo que a história dele em relação à referência materna, a sua personalidade atual e a história da mulher que ele está querendo como sua esposa. Ou seja, triangulação porque é ele, sim, a pessoa que ele está se relacionando e a imagem que ele tem da mãe dele. Exatamente. Então aí fica aquele triângulo, de histórias. Entendeu? De histórias. Exatamente. E assim, de novo, ele fica com uma expectativa, achando que a mulher, essa segurança toda, essa firmeza toda vai dar para ele uma segurança para ele viver como ele quer viver. E não é assim que funciona. E eu vou dizer para você, homem, se você está assistindo aqui essa live no meio dessas mulheres águias, poderosas, preste atenção. Eu escrevi isso, me preparando para essa reunião, eu escrevi pedindo para que Deus, o Criador, pudesse me ajudar aqui a crescer com vocês aqui. Eu coloquei assim, sinceramente, você não vai ser, a mulher, você não vai ser comprometida com ele mais do que o seu trabalho. Então, homens, tira o teu cavalinho da chuva, amigo. Ela não vai ser mais comprometida com você do que o trabalho dela. A não ser, eu não terminei, vírgula, a não ser que ela entenda que tem um propósito maior. Aí eu quero linkar o primeiro com o segundo ponto. Por que você não pode deixar de ser independente, mulher? Porque você tem um propósito individual. E quando um homem consegue se conectar saudavelmente com esse propósito, ele vai ajudar você na relação a construir um propósito maior. 2 é melhor do que 1. Pegando um exemplo disso, a gente tem assistido aí na verdade a gente já assistiu, né? Uma série curtinha, diz que são 4 capítulos. A maioria aqui já deve ter. Por isso que a gente conseguiu assistir. Como é que é? Madame C.J. Walker. Madame C.J. Walker. E ali, eu conversando com a Helena, eu falei assim, aquela mulher era uma águia, ela era uma fora da curva, fora do tempo. Qual foi o problema dela? É que ela achava que esse propósito era só por meio dela. E ela teve problemas no seu casamento por conta disso. E eu não quero dizer que essa é a razão dos problemas no casamento. Eu quero dizer que essa é uma das razões. Aonde você na relação não tem como só individual. Você tem que trabalhar em dupla. Você tem que trabalhar fazendo com que cada um tenha o seu espaço. O senso de pertencimento, ele é qualificado quando cada um sabe o seu espaço. Em contrapartida, fala o lado dele, do marido. E aí o sujeito que ficou claro para mim, que não tinha uma estrutura emocional com aquela mulher a respeito de trabalho, propósito, crescer na vida, construir legado, esse lado, se eu posso dizer, infantilizado dele, fez ele ficar sempre vendo a perspectiva daquele cenário de uma maneira muito pequena. A mulher queria muito, a mulher queria alcançar o mundo, né, vamos dizer assim, e ela tinha condições para isso. E ele queria ficar naquele mundo dele lá de Indianápolis, queria ficar ali, curtir festa e tudo mais. Dei a parada toda, mas enfim. Vai lá, se você achar edificante para você, enfim, dentro desse contexto, é importante. E aí, assim... Rapidinho, chegamos a 102, então a live vai ficar aqui 24 horas para vocês depois. Darem umas indiretas, mandarem assim para alguém como quem não quer nada, né? Legal. E o terceiro ponto para eu concluir aqui, e a gente abrir para perguntas, Gabi, talvez faça mais sentido para as casadas, né? O primeiro para os solteiros, o segundo para os dois. Rapidinho, aqui está colocando aqui, não existe sucesso profissional com fracasso familiar no nosso conceito de empreendedorismo, com certeza. Claro. Dentro do nosso curso, né, dentro do nosso curso do Tornar-me Eu, que a gente trabalha uma pirâmide de valores, a gente trabalha uma pirâmide de conceitos. Inclusive, né, nós junto com a nossa equipe, a gente pensou muito esses dias como que a gente poderia facilitar
para vocês. A próxima turma está aí chegando, vai ser agora. E a gente resolveu juntar tudo num preço muito, muito acessível. Por isso que lá a gente botou transformando o talento em dinheiro como bônus para quem comprar nas primeiras horas. A gente colocou detox de relacionamentos tóxicos, além de todas as aulas do Tornar-me Eu. A gente ainda vai dar 5 consultorias ao vivo, 5 aulas, eu e a Cris, com ferramentas do curso que a gente fez com a Paula, professora que deu aqui a live ontem, né? Que é do Escolha a Sua Vida. O que a gente entende disso? Que quando você se torna você mesmo, dentro de um conceito de crescimento pessoal e profissional, alinhando o seu propósito, não existe você crescer profissionalmente e ter um fracasso familiar. Né? Isso não é isso para a gente, dentro do nosso conceito, dentro dos nossos valores, isso não significa sinônimo de sucesso. Tá? Verdade. Sensacional. Bom, e aí, como eu estava dizendo, se o seu relacionamento anda em pistas diferentes, quer dizer, cada um vivendo o seu mundo, né? Você tem união de corpos, mas também tem união de propósito. Se você se encontra nesse cenário, é muito importante, porque assim, é triste, eu falo isso, principalmente pelo nosso ofício, o qual nós nascemos, nós amamos, que é o lado pastoral. É muito triste você ver relacionamentos, casamentos e, por consequência, famílias, né? Ou seja, quando você funda uma família, quando filhos nascem. Você vê pessoas, uma casa não de família, mas uma casa de parentes. E eu, como eu disse, minha história faz parte disso. Por quê? Porque as pessoas só se unem nas festas. Elas não se unem em momentos como esse. E olha o que o Criador, vamos colocar assim, está fazendo. Essa situação desse vírus, ele está mostrando para todo mundo que ele quer falar conosco. E ele não faz como a gente faz. Para viver em família, a gente tem que fazer uma festa. Não. Ele, numa vontade permissiva, está fazendo com que cada um vá para a sua casa e encontre com ele. E essa dinâmica, talvez, esse momento que você está vivendo agora, nesse ponto que eu estou dizendo, de viver em pistas diferentes, pode estar sendo um momento difícil para você. Repete uma frase. Se seu relacionamento anda em pistas diferentes, entenda isso. Aí eu estou pontuando aqui, são 3 breves pontos. Se você se encontra assim, num momento como esse, forçadamente tendo que ficar em casa, se deparando com esse cenário de pistas diferentes, quer dizer, antes era aquilo que você sentia. E a forma de não tocar nisso é se entupindo de trabalho, se entupindo de tarefas. Agora... Tipo de fuga, né? De fuga, exato. E agora? Agora você está dentro de casa. Não tem... Se você se matar de trabalhar agora, aí você acaba com você de vez. E talvez essa live seja uma oportunidade, uma salvação, humildemente falando, para você não mudar da água para o vinho, mas para você dar um primeiro passo de entender que ele está trabalhando nessa circunstância toda, apesar do caos, apesar de mortes, apesar de muita tristeza, para cooperar para o nosso bem. E você precisa entender algo que eu te sugiro aqui. Não deixe seus desejos manipularem suas responsabilidades. Não deixe seus desejos manipularem suas responsabilidades. Eu já sangrei muito na minha vida. A Ilane também já sangrou. Nós já tivemos problemas no nosso casamento, que eu chamo de desafios, que a gente teve que aprender a lidar, que a gente teve e tem aprendido até hoje, com o objetivo de entender que maior do que os meus desejos, maiores, né? Vamos colocar no singular, maior do que o meu desejo é esse propósito, que é o casamento. No nosso primeiro ano de casado, a gente já contou isso, mas tem muita gente nova aqui, né? No nosso primeiro ano de casado, eu perdi a minha primeira sala, né? Que eu tinha com a Cris. O Wagner ficou desempregado. Isso, né? E a primeira sala, assim, construída braçalmente. A gente que foi lá. Do trabalho, ia direto para lá. A gente que fez a obra, a gente que botou. Sim. Tinha um ou outro profissional, né? Profissional mesmo, de obra, ajudando, mas várias coisas. Eu, Cristiane, Júnior e Wagner, que fizemos várias coisas, né? Nosso começo foi
foi muito assim, vamos com o que a gente tem. Exato. Né? Então, e a gente perdeu tudo isso, né? Logo no começo. Tudo isso não, era tudo que a gente tinha. Era pouco para muitas pessoas, mas era o que a gente tinha. Então, assim, recém-casada, nós perdemos os recursos na época de um boom imobiliário. A gente não achava outra sala, porque a dona da sala resolveu fechar do nada, né? E era tudo muito caro, era um boom imobiliário no Leblon, e a gente não tinha saída. Foi bem difícil. Foram momentos muito difíceis. E não foi um só, foram vários momentos. E esses momentos difíceis, e aí linkando com o seu momento, seja ele qual for, mas todos são desafiadores, nos dão a oportunidade da gente poder crescer ou não. Isso muito depende, ou melhor, isso depende muito da nossa perspectiva de querer ver essa situação. Você pode encontrar como uma oportunidade ou não. Então, quando eu digo não deixe os seus desejos manipularem suas responsabilidades, é muito linkado com o que eu falei no início. Você não deixar a sua independência tirar o seu brilho. Porque muitas vezes a responsabilidade sua não é ser independente, é ser parceiro, é ser uma parceira. E agora, talvez isso para você não seja fácil de se ouvir, por quê? Porque você já vem sangrando durante muito tempo. Você já vem sofrendo durante muito tempo. Mas eu quero te dizer que há espaço para esse Criador, esse Deus, vir como seu pai agora nesse momento, te ajudando a lidar com isso. Ajudando você a ser a sua melhor versão, que não necessariamente é você só individuar, mas você construir, você pertencer, você mostrando o Felipe, foi ontem o Felipe? Não, né? A Ponte São Paulo foi anteontem, né? Ele falou uma coisa muito interessante, que é uma pura verdade. Quando você sabe colocar para o outro a forma que você se sente diante do que ele faz, o relacionamento fica mais leve. Quando você fica tentando, aí é a maneira que eu entendi, quando você fica tentando justificar o que você sente, você já entra no campo do julgamento, e é terrível isso, porque isso vira uma competição. E o relacionamento não é competição, o relacionamento é uma construção. Né? Vocês estão construindo um jogo muito bacana, que é os dois, sabe, trabalhando juntos, os dois trabalham, é um frescobol, a bola não pode cair, não é um ping-pong, não é um tênis, marcando um no outro. Né? E, para eu poder concluir, o segundo ponto não olhe para a sua parte na relação como um peso. Tem tudo a ver com esse primeiro ponto. É muito difícil, né, gente? Mesmo que esteja se sentindo só, sua postura guardem isso, gente, sua postura é uma munição para Deus ou para o Criador, por meio das suas orações, usar para quebrantá-lo. O que significa isso? Quando você faz aquilo que Deus quer que você faça, quando você ocupa o seu lugar com a sua autenticidade, sua personalidade, seu individual, mas também sendo responsável com a relação, quando você faz isso, você dá espaço para ele poder trabalhar quebrantando o coração do outro. Um dia ele vai gerar um campo de reflexão no coração e no entendimento, na alma dessa pessoa, lembrando tudo que você tem sido feito para poder manter essa relação. E ele pega todo esse ingrediente usando o que ele tem mais de precioso, que é o amor. O amor de mostrar para essa pessoa que, tá vendo? Eu sempre estive com você, e uma das maneiras é você vendo essa pessoa que nunca desistiu dessa relação sendo quem ela é e preservando as suas responsabilidades. Agora, deixa eu só trazer... Só um pouquinho. É fácil isso? De maneira nenhuma. Eu não estou falando isso para você como se fosse uma fórmula fácil, bota na panela, vamos fazer uma comida bacana. Não, não é fácil não. Mas se você entender que isso daí vai fazer parte de você adquirir uma maturidade, uma estrutura muito saudável para você lá na frente viver algo que você vai entender e vai ouvir agora. Sabe o que é? No amadurecimento da relação, você vai perceber que a base deste relacionamento sempre foi o propósito. Então, lá na frente, você vai ver... Quando você se permite amadurecer, quando Sim. você se permite passar pelo processo. Exatamente, o amadurecimento. Não é maturidade, o amadurecimento, ou seja, você se permitindo, lá na frente você vai perceber que a base disso tudo o quê? Uma relação saudável, uma relação bem construída, fundamentada, sempre foi o propósito. Então,
Não é fácil ouvir isso, talvez, no momento de dor. Eu entendo perfeitamente isso. Vivi isso, vivemos isso. Mas, quando você olha para o propósito, você entende que é possível. Porque Deus nunca vai te dar nada que você não possa suportar. Se Ele te deu um propósito, um relacionamento, Ele está te dizendo, você é capaz. E a gente está aqui para compartilhar com você algo que Deus tem feito conosco e transmitir isso para a gente crescer juntos. Ok? Sim. E o último não vá para os cantos desse ponto da relação. Não vá para os cantos da alma. Não se esconda. Não crie fugas. Não vá para tarefas, somente tarefas. Fique no centro da sua alma, que é onde ele está, para poder ele começar a fazer você sempre ter a visão de um todo. Quem vai para o canto da alma se esconde. E sabe quem se esconde? Quem é escravo do medo. Você é escravo do medo? Por isso que coragem a gente aprende a gerar. Motivação a gente aprende a gerar. Né? E às vezes a palavra de Deus diz, né? A esperança adiada adoece o coração. Então, às vezes eu me deparo com uma realidade muito dura, onde eu estou dentro de uma relação que não faz mais o menor sentido e eu estou ali lutando durante muito tempo naquela relação, achando que eu estou fazendo tudo que eu deveria fazer para ter uma relação e eu entro num ciclo onde eu me dou muito mais do que eu recebo. E às vezes a gente se confunde quando ouve, né, alguém falar, como o Wagner falou aqui, a sua postura vai servir como munição para Deus agir. Porém, a sua postura, a postura de oração, não é uma postura, como a Paula falou ontem, não é uma postura de omissão. Não é, eu vou ficar aqui chorando, vitimizando, me isolando, para Deus fazer tudo e transformar aquela pessoa na pessoa que eu acho que ela tem que ser, né? Não é isso, tá, gente? Porque ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Você sabe disso. Você emocionalmente pode não viver isso, mas você precisa entender, internalizar isso, que ninguém muda ninguém. As pessoas mudam quando elas decidem mudar. Agora, quem tem capacidade e autoridade para mudar? Você se mudar. Agora, vamos lembrar do campo eletromagnético? Muitas vezes o que acontece, gente, eu preciso trazer essa realidade aqui para vocês. É que eu começo a trabalhar o meu campo, investigar a minha história, ressignificar, crescer, avançar. E aí eu começo a mudar o meu campo e aí a minha vibração vai subindo, subindo, subindo. A vibração do outro que não está se trabalhando, não está orando, não está buscando autoconhecimento, fica aqui e aí eu começo a ver que eu estou cada vez mais distante, distante, distante e aquilo vai perdendo sentido. Então, é a hora que você vai ter que encarar uma verdade e se deparar com escolhas. Sim. Até que ponto esse relacionamento faz sentido para você? Até que ponto você vai trabalhar com o que é possível dentro da sua realidade, dentro da sua história? Porque, às vezes, cara, é só uma questão de ajuste. Aquela pessoa, ela nunca vai ser essa pessoa aí que você botou na sua cabecinha do seu ideal. Mas ela tem várias coisas legais que você pode valorizar e que para você vai fazer sentido continuar nessa relação. Agora, existem históricos de abuso emocional, às vezes abuso físico, não é verdade? De disfunção, existem relacionamentos extremamente disfuncionais. Então, que infelizmente, à medida que você vai se trabalhando, à medida que você vai se curando, você vai ver, cara, infelizmente não faz mais sentido eu estar com essa pessoa, se a pessoa continuar desse jeito e não quiser melhorar. Então, nessa hora você não pode tomar decisões sozinho, né? Você tem precisa de ajuda. Um intermediador nisso. Você precisa de uma liderança, você precisa... E assim, e muitas vezes eu volto a repetir, a gente tem muitas falas, eu já fiz de tudo que eu podia fazer, e quando a gente vai investigar, a pessoa não fez. Sim.
Não fez. A fala dela, eu já fiz de tudo, é porque ela já está arrastada no relacionamento há muito tempo e a força emocional que ela está fazendo para sustentar esse relacionamento, na cabeça dela, ela está falando assim, eu já fiz de tudo. Só que ela está fazendo de tudo para segurar esse relacionamento. Ela não está fazendo de tudo que ela poderia para ela mudar essa história. Faz sentido? Vamos abrir para a pergunta que a gente só tem, acho que 10 minutos. A Neide perguntou aqui, Elaine, vocês ainda estão fazendo terapia? Sim, com certeza, vamos fazer até enquanto estivermos em vida. A gente só não faz toda semana, sim, como a gente fazia antes, entenderam? Então, por exemplo, todas as vezes que eu sei que eu vou ter uma grande mudança na minha vida, eu vou lá para terapia. Agora, pelo menos uma vez por mês, nós fazemos o nosso gabinete pastoral, né, com os nossos bispos. A gente tem um acompanhamento espiritual fortíssimo, né, que ajudou muito a sustentar, né, o nosso relacionamento, né, e ajuda até hoje. Então, assim, pelo menos uma vez por mês, nós estamos trabalhando tanto as questões espirituais quanto as nossas questões pessoais, né? Porque, gente, se você parar de malhar, tua perna vai continuar a mesma? É da mesma forma o autoconhecimento. Não é um curso que vai fazer com que você já encontre todas as respostas, entendeu? O autoconhecimento é um processo. Sim. Se você parar de comer, você vai morrer. Se você parar de escovar o dente, você vai ficar com cárie. Se você parar de crescer emocionalmente, também. Sim. Então, isso tudo é um processo, e é um processo constante. Sim. Uma coisa importante também, gente, pode chamar, Samuel, manda lá. Vai ser um prazer. Aqui, ó, a Cássia colocou, muitas vezes a pessoa está fazendo tudo errado, exatamente. Está com uma comunicação violenta, está brigando, está questionando, está acusando o outro. Então, acha que está fazendo tudo o que precisa fazer, está fazendo muita coisa, mas muita coisa errada. Né? Então, isso tudo precisa ser bem alinhado. Quando você realmente, Adai, quando você realmente faz de tudo e tem todo o acompanhamento da igreja, dos líderes, o término fica muito mais fácil. Sim. Sim. Porém... Porque assim, você tem uma estrutura para... porque, gente, olha só, tanto você casar quanto divorciar é um processo. E esse processo precisa ser acompanhado, né? Só tem um cuidado que é importante, com essa pergunta da Mônica aqui na dúvida. É importante, assim, a responsabilidade tem que ser sempre, eu estou falando agora para aqueles que aconselham, você nunca pode tomar a responsabilidade da decisão. Lógico, nunca. Sempre se colocando. Se eu estivesse no seu lugar, eu pensaria assim, 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 assim e tal. Mas isso também com muito cuidado, porque tem pessoas, a gente só tem certeza... E nunca se eu tivesse, nem muito assim, amor, se eu tivesse no seu lugar, eu falei, sabe por quê? Porque a pessoa já vai entender, então eu tenho que fazer isso. Não, então, eu quero dizer e ainda assim tem que tomar muito cuidado, porque você só tem certeza do que você fala, mas nunca do que o outro entendeu. A partir desse entendimento, tem que ter essa preocupação, ok? Teve uma pergunta da Mônica aqui. Quando a outra pessoa Mônica não quer mudar. Então, Mônica, tem uma situação que é assim, eu acredito muito nesse entendimento. O livre-arbítrio, ele é um presente para o ser humano, que é o poder de escolha. E a qualidade das minhas escolhas está completamente envolvida a minha qualidade emocional, de entender todo esse contexto que nós estamos falando, principalmente dos relacionamentos. Então, por que quando a Elaine falou assim, eu já tentei de tudo, e às vezes a pessoa, quando investiga, não tentou? Por que às vezes, a pessoa não quer mudar e, tipo assim, você acredita que essa é a realidade? Não é. Porque já está demonstrado por essa pessoa, que ela não tem maturidade suficiente para andar na mesma pista que você, que talvez já esteja um pouquinho à frente do entendimento, da revelação do que é um propósito de vida. Então, por conta disso, ainda existe um campo a ser conquistado. Ou seja, não foi feito de tudo. Então, quando você acredita que esse Deus pode entrar e gerar um quebrantamento, você sabendo usar as ferramentas, as armas certas, eu acredito muito que é possível o outro se quebrantar. A Elaine falou assim, o outro não muda. Isso também a gente tem que tomar um cuidado. As pessoas, elas podem mudar,
Mas isso se elas quiserem mudar. Não, eu falei, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém, isso. Mas eu entendi, eu acho que você também entendeu. Você está pegando um link aqui para poder ir lá na frente, né? Caso você possa pensar diferente. Ninguém muda ninguém, mas na relação, o outro pode mudar. Quando ele perceber que o que você se sente bem quando você recebe aquilo, por exemplo, que ele antes não queria fazer. Poxa, isso é importante para a Elaine, se ela quer tanto que se sentir bem com isso, por que não posso mudar? Por que não posso fazer diferente? E aí, mas isso é fruto de um entendimento do propósito maior, relação e tudo mais. E isso começou a ser construído quando eu comecei a buscar crescimento individual, entendeu? E quando a pessoa deixa claro que ela não quer mudar, ela está fazendo a escolha dela. Aí você vai ter que fazer a sua. Porque ela está deixando claro o que ela quer. Cada um tem o direito de escolher o que quiser. Ele está escolhendo não mudar. E ele tem o direito de escolher não mudar, gente. As pessoas são livres, é o livre-arbítrio que o Wagner falou. Agora, cabe a você decidir, ok, a pessoa não quer mudar. Faz sentido para mim continuar com essa pessoa, mesmo que ela não mude nada? Né? E aí a gente entra por caminhos, como a Paula falou ontem, não é tão gostosinho assim. Sou casada há 24 anos, porém meu esposo não é de falar. Exemplo, quando quase nos separamos, tudo que fala, ele concordava. Difícil demais. Quando quase nos separamos, tudo que ele fala, ele concorda. Não ficou muito claro, né? Tudo que fala, ele concordava. Difícil demais. Então, gente, de uma forma geral, os homens, eles não são ensinados a expressarem seus sentimentos. Desde pequeno, o homem cresce, né? Ouvindo, o homem não chora, né? Vai lá e resolve, bateu, se você se bateu, você bate de novo. Então, assim, nós não temos uma educação emocional nas mulheres, principalmente nos homens, essa é a nossa realidade. Nós não somos treinados para isso. Então, assim, é necessário gerar um ambiente disso, né? Eu acho que quando o Wagner fala mais, quando ele se abre mais, é quando eu crio um ambiente seguro para que ele consiga expressar, acolhedor, e expressar exatamente o que ele sente. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Cíntia. Tomei a decisão errada, pois meu marido não tem maturidade e não quer viver debaixo do mesmo propósito. Como sair disso? A gente precisa entender que semelhante atrai semelhante, né? É aquela coisa que eu falei do campo eletromagnético, né? Não existe isso, meu marido não tem maturidade e eu sou super madura. Pode não sei ser. Se esse é o caso que você está dizendo. Mas... assim, não estou falando que você está se sentindo super maduro, eu estou falando que essa é a fala que muitas vezes chegam pra gente, né? Ele é imaturo, eu sou madura. Não nós somos um casal. Nós escolhemos juntos estarmos juntos, nós nos atraímos. Naquele momento que nós nos atraímos, nós vibrávamos na mesma sintonia. Pode ser que a partir daí você tenha construído uma sequência de escolhas que fez com que você amadurecesse e ele continuasse naquele lugar. E aí... Você quer falar? Sim, não, termina, conclui. E aí, se a pessoa escolhe não mudar, não é que eu escolhi errado, eu escolhi o que era possível naquele momento. Eu escolhi o que fazia muito... Ninguém casa querendo... se separar. A gente casa querendo dar certo. Naquele momento, ele te deu vários motivos para você casar com ele. Sim. Né? Com certeza, ele demonstrou para você coisas que faziam muito sentido naquela época. E por algum momento, ele pode ter paralisado nisso. Então, é uma questão de vocês realinharem. O que a gente vê na maioria dos casos é que os casais, eles só precisam de ajustes. Porque a maioria das pessoas que se separam se arrependem. Sim. Porque dá trabalho, gente. Deixa eu pontuar uma coisa que a gente já vai encerrar aqui. Falando com era a Cíntia, tinha falado anteriormente, pegando o gancho dela.
todo relacionamento busca sua semelhança. Semelhança de história, semelhança de comandos emocionais, né? Não vou me alongar nisso. O importante é a gente entender o seguinte: quando você chega, todo relacionamento ele chega numa bifurcação. Qual é a bifurcação? Você vai continuar vivendo a história ou você vai construir uma história? Essa é a bifurcação. Todo relacionamento chega. E muitas pessoas chegam nessa bifurcação quando elas se deparam com a verdade. Qual é a verdade? A verdade de um relacionamento que o tempo passou e aquilo que você achava que ia suprir, não supriu. Ou você continua pegando a fonte do passado, ou você decide ir para uma fonte do futuro. E a fonte do futuro é uma proposta de você crescer individualmente, e cada um fazendo isso, a relação cresce. Por quê? Você está trazendo ingredientes novos, você está trazendo uma fórmula nova, você está construindo algo novo. Então, assim, se você se encontra nesse momento, acredite, pegue a construção de uma história. Valorize, isso não é desvalorizar e abandonar a história que foi construída, não. Pegue essa história que foi construída, saiba pertencer a essa história, individuando, indo mais longe. Honrando significa ir mais longe. E assim você vai ressignificar uma relação, um casamento cada vez mais fundamentado num amadurecimento, que é o propósito. Ok, gente? Dá tempo ainda, gente? Acho que quando anunciar, a gente vai parar, tá? Acredita, quando o casal se separam por vários fatores, imaturidade, conspiração contra, será que é possível restabelecer no futuro, havendo sentimento, ou devemos partir para outra? Sem conhecer a sua história é muito difícil falar, né? Seria até, sei lá, prepotência da nossa parte, né? Leviano da nossa parte, chegar e falar, super dá ou não dá. Eu acho que cada um tem a sua história. É importante a gente entender que os sistemas, né, tanto de um quanto de outro, eles vão tentar puxar a gente para tentar repetir as nossas histórias. É por isso que a gente precisa investigar, é por isso que a gente precisa ver. Deus mostra o tempo todo os sinais, nós não nos atentamos, nós fingimos não ver. A gente precisa trazer a autorresponsabilidade, a gente precisa olhar para aquilo que Deus está mostrando para a gente, sabe? Ele fala que ele não deixa nada oculto. Agora, é totalmente possível reconstruir, ressignificar, né? Agora, muitas vezes o que nos atrai é o que nos repele depois. Eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa introspectiva, eu sou uma pessoa carente emocionalmente, vou me atrair por um homem forte, por um homem seguro, e depois eu acho que ele é prepotente, eu acho que ele é autoritário. Aquilo que me atraiu é o que me repele. Por quê? Porque eu não me trabalho. E eu não consigo fazer... por exemplo, o Wagner é super comunicativo, né? Ele fala desde o porteiro, com o vizinho, até o presidente da República. Eu já não. Gente, vai acabar, tá? Então, 20 segundos. Então, a gente entender que as diferenças podem ser parceiras de crescimento. Beleza? Obrigada! Galera, vocês são top demais, eu que agradeço. Vamos com tudo, fiquem ligados aí. Amanhã vai ter mais uma live, a última, né? O resumo vai estar lá no Telegram, tá bom, isso, gente? Amanhã, Bispa Roberta. Isso é maravilhoso. Beijo! Beijo, amo você. Um beijo. Ih, deu a opção de salvar. Salve. Valeu, galera! Temos que nos despedir de você também, que acompanhou aqui essa gravação. Espero que tenha sido edificante para você. E não tenha medo. É possível ressignificar, é possível construir uma nova história. A sua dor não pode ser uma verdade absoluta, apesar dela existir. Ela é uma chance de você ser uma pessoa melhor. Não é fácil, mas é totalmente possível, viu? Essa ajuda... né? Busque conhecimento, ele está disponível, a sabedoria está disponível para todo aquele que buscar. O conhecimento hoje é muito mais acessível do que era um tempo atrás. Então, busque conhecimento, busque crescer, é totalmente possível ser feliz e desfrutar da plenitude de Deus. Tchau, tchau. Vamos com tudo.